seja muito bem-vindo ao Tudo de Bom para você. É uma alegria ter você conosco todos os dias. Hoje é o dia do nosso Trocando Ideias. Vamos falar de um assunto extremamente importante e da esperança que existe para mudarmos situações quando nós nos unimos para fazê-lo, homens e mulheres. E você vai conhecer um projeto lindo que vai ser implantado a princípio aqui em São Paulo, mas que deve, com certeza, com fé em Deus, que nós vamos conseguir fazê-lo em todos os 4 cantos do nosso país. E você vai entender por que este projeto é importante para nos proteger, porque nós, mulheres, todas, estamos suscetíveis à violência, muitas vezes até pela falta de conhecimento, muitas vezes por acreditarmos demais, mas essa preparação que vai ser feita através deste projeto, ela vai nos dar um caminho diferente. E é muito importante que a gente cada vez mais entenda que nós conseguimos transformar todas as situações quando nós nos unimos. Então você fique aqui que daqui a pouquinho você vai conhecer os nossos convidados de hoje, que são muitos, tem muitos mineiros hoje na nossa história, porque Minas Gerais está saindo na frente, fazendo vários projetos legais de combate à violência contra a mulher, que você vai conhecer já já. Antes, quero aproveitar para agradecer os nossos parceiros queridos. A Sodier Doces hoje mandou uma novidade que deixou todo mundo aqui com água na boca. Hoje é dia de bolo pudim aqui no nosso programa. Olha a coisa mais linda, essa fofura, é o lançamento da Sodier junto com bolo de cenoura com um creme de avelã. Eu estou muito feliz com essa parceria com a Sodier Doces. Está aí na tela o Instagram da Sodier e você ali tem o link na bio para você encontrar a Sodier mais próxima da sua casa. E também um beijo enorme para o chefe Rodolfo, um dos nossos jurados do nosso 20 Pronto, que está aí caminhando para a 2ª temporada, que é o rei da costela e mandou delícias para as nossas convidadas de hoje. E você também pode conhecer melhor o trabalho do Rodolfo lá no Le Mise en Place, que é o Instagram do Rodolfo, que você tem a oportunidade de conhecer melhor o trabalho dele, também fazer a sua encomenda e também marcar um horário para você estar visitando o restaurante, certo? Daqui a pouquinho vou te apresentar os nossos convidados. Nós vamos falar de tudo que está sendo feito para barrarmos de uma vez por toda o crescimento da violência contra a mulher. A violência contra a mulher realmente tem aumentado muito. A gente tem visto cada vez um número maior de denúncias nas redes sociais e nas emissoras de TV. Todas nós temos falado muito sobre isso, mas nós vamos mostrar para você que é possível sim, com a união de todos, nós mudarmos isso. Já já a gente volta. Estamos de volta com o nosso Tudo de Bom para você. Hoje é dia do nosso Trocando Ideias. Nós vamos falar sobre um projeto inovador que promete muito cuidar melhor das mulheres para que nós todas estejamos cada vez mais protegidas contra a violência. Porque os números são assustadores. Para você ter uma ideia, entre 2018 e 2026, houve um aumento de 205,71% no número de feminicídios no nosso país. São uma média de um feminicídio a cada 5 horas. É um número muito alto. São Paulo lidera esse ranking com mais de 107 casos até junho deste ano. É um número que aumenta cada vez mais. Nós temos São Paulo no ranking do estado mais violento contra a mulher no nosso país, seguido por Minas Gerais e depois outros estados da federação. Nós vamos falar do projeto Samba que Protege, que é fundado e que é idealizado pela doutora Doris, que está aqui com a gente. A Doris, ela tem se dedicado ao combate à violência contra a mulher desde que ela foi vítima de violência. Ela já esteve aqui no programa há alguns anos falando sobre isso, liderou uma caminhada linda que foi feita aqui na região de São Paulo, no estado de São Paulo, e agora ela está encabeçando esse projeto que é extremamente importante. Você vai entender por quê já já que eu vou te explicar tudo. A Olga está aqui com a gente também na mesa, porque eu acho muito importante que a gente entenda que essas ações elas só funcionam quando dentro de casa o nosso olhar para a mulher começa a mudar desde criança, desde a educação dos teus filhos. Então, a Olga está aqui para falar um pouquinho com a gente sobre isso. E eu tenho 3 convidados que estão em Minas Gerais e vão conversar conosco também. Você está vendo aí a doutora Cláudia. A doutora Cláudia Starling, ela é fundadora do Instituto Princesa Rivânia. E ela, além do trabalho psicológico, de atendimento jurídico, ela também tem um trabalho lindo que ajuda as mulheres a recuperar a autoestima
autoestima depois de sofrerem uma violência doméstica, porque ela ajuda até na reconstrução facial dessas mulheres. É um trabalho lindo que a doutora Cláudia tem feito e que a gente precisa falar também, porque graças a Deus muitas mulheres sobrevivem ao feminicídio. E é preciso que haja esse acolhimento. Pastor Alex está aí também, obrigado ao pastor por estar com a gente, porque quando nós falamos de acolhimento, nós precisamos falar também com os homens. E dentro desse projeto da Doris, o pastor Alex tem um papel extremamente importante, porque ele vai ser o responsável por um departamento chamado de masculinidade saudável, que é onde os homens vão ser ministrados, capacitados, para cada vez entender mais e melhor a importância desse acolhimento por parte dos homens também, para terem essa responsabilidade no tratamento dessas mulheres, entenderem a importância do relacionamento saudável e sem violência entre os casais, e ele vai estar responsável, vamos dizer assim, por esse departamento. E a promotora também está com a gente, a doutora Denise, que a doutora Denise falou para mim, elas têm trabalhado muito no que diz respeito à efetividade das medidas protetivas, para justamente salvar a vida da mulher. Então é importante que você entenda que as leis elas existem e nós precisamos também estar engajados, e por isso um projeto desse que reúne tantas pessoas e tantos departamentos, vamos colocar assim, é importante que isso aconteça para que realmente, efetivamente, a gente entenda que depende de todos nós uma mudança nesse cenário. Eu vou agradecer a todos vocês por estarem aqui com a gente hoje, por pararem para conversar com a gente. E eu quero começar falando com o pastor Alex, porque eu considero extremamente importante, principalmente o papel dos homens nessa história. Pastor, boa tarde. Vou colocar o pastor Alex na tela primeiro, justamente para que a gente possa conversar com ele sobre isso. Boa tarde, pastor. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Graças a Deus é uma grande alegria participar com vocês dessa mobilização tão importante, mais do que urgente, e a gente tem que se dedicar muito a isso. Eu tenho trabalhado nesses últimos anos dedicando-me muito à recuperação da consciência humana de uma maneira geral. Eu, como autor também, escritor, eu falo muito na área da reflexão, que chama a pessoa a se conhecer um pouco. E Leonardo da Vinci, por exemplo, disse que quem pensa pouco erra muito. E os homens, pela falta de reflexão da importância da mulher, do valor que uma mulher tem, da liberdade que ela tem direito a ter, acabam olhando para a mulher de uma maneira muito equivocada, muito errada, porque eles faltam instrução para isso. Eu gosto também de ressaltar que a mulher, a verdadeira cavalaria, ela não é aquela que protege a mulher porque a mulher é fraca, mas é porque a mulher é importante. Pastor, então, quando você trabalha... Oi. Pastor, eu queria só te interromper para te falar uma coisa extremamente importante, que eu queria voltar no seu papel dentro de todo esse contexto, porque nós estávamos falando aqui no início, eu conversava com a Doris sobre isso, por isso que eu pedi para começar com o senhor. Porque eu acho muito importante essa conscientização dos homens, seja na escola de samba, através do projeto que vai ser instaurado ali primeiro, mas seja no nosso dia a dia. O senhor acredita que os homens ainda têm uma dificuldade, pastor, para entender a importância do papel deles no que diz respeito a nós barrarmos mesmo esse crescimento absurdo da violência de um modo geral contra a mulher, né? Porque o que a gente percebe, quando nós conversamos, eu falo muito sobre isso aqui no programa, o que a gente percebe é que me dá a impressão de que o homem também terceiriza o papel dele nessa proteção. Porque daí entra um pouquinho do preconceito, mas a mulher ela apanhou por quê? O que ela fez de errado para o homem perder a cabeça? Ou então, mas também, né, a mulher resolveu ir embora nessas alturas, o que vai acontecer? A pessoa perde a cabeça e mata. Então, é como se banalizassem esse papel tão importante. E eu queria saber com o senhor, como o senhor acha que é possível ter esse direcionamento para que essa consciência masculina se torne realmente mais saudável, sabe? Para que o homem entenda o papel dele nesse contexto de protetor e daquele que pode barrar mesmo esse ciclo de violência crescente, pastor. Então, Keila, o homem, ele realmente, de fato, ele não tem essa percepção tão clara do compromisso que ele deve ter em fazer da sociedade um lugar melhor para a mulher. É como eu estava falando para você, a verdadeira cavalaria não é aquela que protege a mulher porque ela é fraca. Porque o homem trata a mulher como se ela fosse fraca.
mas é porque a mulher ela é importante. E quando o homem começa a compreender isso, ele passa a cumprir um papel de alguém que anda lado a lado com a mulher, nem na frente, nem atrás. Então, esse é o desafio de trazer essa compreensão para os homens, porque falta de fato uma percepção, não do homem somente o adulto, que já se move em toda a sociedade, mas desde a infância, como você destacou. Então, o homem precisa urgentemente de modelos que mostrem como que se deve respeitar não somente a própria mãe, não somente a própria esposa, e quando é uma obrigação, ou a filha, ele tem que entender que quando ele olha para qualquer mulher, ele olha para uma mãe, para uma esposa, para uma filha, para uma amiga. Então, essa falta de percepção dos relacionamentos que eu tenho com os homens é muito grande. E eles chegam a ficar até surpresos quando nós colocamos isso em pauta. A importância de olhar para a mulher, porque a mulher é importante. E conhecendo assim o protagonismo da mulher. Porque o homem reconhece o protagonismo do outro homem. Mas tem uma dificuldade, muitas vezes, em reconhecer o protagonismo da mulher. E isso prejudica muito a nossa sociedade, porque a sociedade, ela para se desenvolver e avançar com empatia, solidariedade, altruísmo, com paz, realmente ela precisa de que o homem está lado a lado com a mulher. Então a gente procura sempre entender que esse conhecimento precisa ser apresentado de forma urgente. Porque aí o homem, ele acolhe, ele não ameaça, ele protege, ele não oprime. E a gente tem visto acontecer isso, porque eu vejo que há uma ignorância no homem. Ele não se importava com isso. E agora essa pauta chegou de maneira tão urgente. Os dados que você falou são assustadores. São assustadores. A integridade de... Não, é um absurdo. É um absurdo. Doris, então, seja bem-vinda. É verdade, pastor. Já colocar a Doris na nossa conversa, a doutora também e a doutora Cláudia. Seja bem-vinda, Doris. E a Olga também aqui ao meu lado, as duas estão aqui comigo. Doris, acho importante que as pessoas entendam, nós vamos começar esse projeto dentro de um ambiente que a gente sabe que é um ambiente sedutor, né? Um ambiente que a bebida também, porque a bebida, não é que a bebida é culpada pela violência, mas a gente sabe que a bebida, as drogas, elas abrem um caminho para um comportamento que pode ser um comportamento terrível, né? E dentro daquilo que você está fazendo, dentro do projeto, eu achei muito interessante, por isso que eu pedi para a Doris vir aqui hoje, para a gente entender que todo mundo pode fazer um pouco, né? Que dentro dessa essência desse projeto dentro do samba, você consegue fazer várias coisas ali através de algo maior que está dentro do projeto, que é a formação dos guardiões da vida. Eu queria que você falasse para a gente um pouco disso e obrigada e parabéns por essa iniciativa. Estou muito feliz de estar podendo contar para as pessoas algo que ainda vai acontecer. Está prestes a, mas ainda não está acontecendo. Que delícia. Furo, hein? É uma delícia saber, poder contar isso. Notícia boa, né, exato, Olga? Poder falar uma notícia boa. Conta mais para a gente. Então, Keila, muito obrigada pelo convite, né? Também quero dar uma boa tarde para as pessoas que estão nos parceiros. Os nossos parceiros de Minas Gerais. Minas Gerais desenvolve realmente um projeto maravilhoso. A doutora Denise é uma parceira incrível na luta, né, contra a violência e no enfrentamento, né, e na erradicação, que é isso que a gente deseja. Um processo doloroso, difícil. A gente começa esse projeto já há anos que eu trabalho, né, no enfrentamento à violência e desenhando esse projeto e entendendo, porque são vários pontos, várias camadas, né, como o pastor Alex fala, como você já relatou. A violência, ela não é um sintoma só, ela tem ali em torno dela ali uma história da humanidade, né? E a gente não polariza, eu gosto sempre de deixar isso muito claro, não, a questão não é política, não é financeira, a questão é direitos humanos à vida. A mulher, ela tem direito à vida. E o que podemos fazer? Hoje, temos muitos programas de enfrentamento à violência depois que ela acontece, mas nós precisamos... A prevenção ainda falta, a gente ainda tem uma certa deficiência na prevenção, né? Claro que a gente não pode deixar de lado, por isso que o trabalho da doutora Cláudia é tão importante, a gente vai falar com ela já já. Esse acolhimento pós é muito importante, ainda mais diante de um número cada vez maior, né? E a doutora Cláudia tem esse trabalho que é muito latente, mas a prevenção, ela
te ajuda a barrar isso, para que um número cada vez menor de pessoas precisam ser atendidas, né? E as pessoas, elas só vão entender se elas forem educadas. Como a gente viu o pastor falando, e como eu sempre digo, os homens, eles, muitas vezes a gente coloca a culpa neles, por quê? Porque são os agentes, nem todo homem é agressor, a gente precisa deixar isso muito claro. Claro. Né? Mas os que são agressores, eles vão vivendo a reviria de uma geração, de outra, isso é normal, é assim que eu me posiciono, meu pai era assim, meu avô era assim. Então a gente precisa criar uma geração nova, né, que entenda que isso não é normal, que precisamos viver em equilíbrio. E aí que entra o papel dos guardiões? Isso. Os guardiões, eles serão formados justamente para isso, para ele entender. Eu não posso ser a causa do extermínio de uma mulher. Eu caminho com uma mulher, eu vivo, eu tenho um relacionamento. Eu vim de uma mulher. Eu vim de uma mulher, então eu não posso ser, na história da humanidade, eu não posso caber nesse papel de eu estou destruindo a mulher. Não, eu tenho que proteger essa mulher. E aí, como eu digo, fora polaridades, nós estamos falando de respeito, de construção de sociedade, de criação de filhos, de oportunidades para essa mulher, para esse homem. Então a gente convida esse homem a ser um protagonista, como um agente protetor. E para isso ele vai estudar, porque não existe outra maneira. A educação é o caminho para todas as situações. Mas daí a partir de qual idade que a pessoa pode ser, que o homem pode ser um guardião? Criança, desde criança. Então vocês vão educar desde criança. A gente tem um trabalho isso, hein? com a família. A gente não pode desmembrar, né? Lógico. A família é importante, a paternidade, ela é importante. E é legal porque na escola de samba você tem desde o pessoal pequenininho até o pessoal mais velho. Uma coisa importante, você pode falar assim, Keila, mas por que a Doris escolheu a escola de samba? Sabe por quê? Porque existe uma mulher corajosa numa escola de samba que foi vítima de violência doméstica, que é uma pessoa que tinha um conhecimento muito grande ali, que tinha um cargo muito importante ali, e o marido também, e ela botou a boca no trombone e pediu ajuda. Então, daí começou-se a ver a necessidade. Então, a gente tem que deixar a vergonha de lado também, para que as pessoas entendam, e muitas vezes você está se expondo, mas é para evitar que outras coisas aconteçam. E, Olga, eu já vou colocar você na história, porque eu acho importante esse papel dentro de todo esse contexto da família, para as pessoas entenderem que nós precisamos educar homens que respeitem as mulheres, né? Sim, sim, educar os meninos desde sempre. Não fazer essa separação, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, o que o menino não pode, o que a menina não pode, porque na verdade o que acontece? O menino pode tudo, a menina não pode nada. A menina, ela vai copiar o papel da mãe, ela vai ser serva dentro de casa, ela vai cuidar das coisas da casa, ela vai estar sempre pronta para atender os desejos do homem. Está errado, né? Porque na verdade nós somos todos seres humanos, então para cuidar de uma casa é importante que todos aprendam a cuidar dela desde o início. Eu acho que é por aí que você tem que começar. E principalmente dar o exemplo, né? Porque se você tem um marido possessivo, se você tem um marido que te trata como uma serviçal, vamos dizer assim, você está mostrando pelo exemplo qual é o papel da menina e qual é o papel do menino daqui para frente, quando eles forem adultos. Então, é fundamental você mostrar que pai e mãe têm os mesmos papéis dentro de casa, que eles se respeitam, né? E ter muita conversa, porque muitas vezes o homem que forma uma família, ele já vem de uma família, né, machista, opressora, e ele aprendeu tudo aquilo, e muitas vezes no meu consultório é muito comum, ele chega e diz assim... Já é até natural, né? Sim, mas sabe o que eu acho interessante? Porque muitos deles, quando atingem a maturidade, dizem assim, eu quero ser um bom pai. E aí, num primeiro momento, o que ele faz? Ele vai lá e dá uma surra no filho, coisa que ele jamais faria por vontade própria. Ele está repetindo o modelo. E aí, às vezes, ele vem buscar psicologia justamente para quê? Para mudar para melhor, né? Então, eu acredito que os homens, eles pensam que quando eles perdem esse papel de poderosos, o que acontece? Eu não sirvo para mais nada. E não é por aí. Como bem disse o pastor, proteger a mulher, não porque ela é fraca, mas porque é a companheira dele, é a mulher que está com ele na vida. E se ele não está feliz com ela, ele precisa conversar com ela e não simplesmente falar, eu vou acabar com a sua vida. E às vezes você precisa aprender isso, né? Exato. Doutora Denise é a maior enxugadora de gelo do Ministério Público, né? Porque eu falo que você lidar com a Cláudia Rio, do pastor também, mas é porque quando a gente fala de quem diretamente está ali
na esperança de que a lei seja cumprida, né, que ela saia do papel. A doutora Denise está no Ministério Público em Minas Gerais, ela é responsável por toda essa área de proteção à mulher contra a violência doméstica. E eu estou falando isso, a gente ri para não chorar, né, doutora? Porque, na verdade, a gente sabe que a realidade é essa, porque daí nós vamos falar agora de algo que Doris sabe, Olga sabe, pastor sabe, e doutora Cláudia também, que convive com mulheres vítimas de violência. Que a gente, por mais que espere da justiça o pessoal suficiente para proteger essas mulheres, né, a gente sabe da dificuldade que é. Como é que vocês ainda conseguem ter esperança de que esse quadro pode melhorar, tendo essa consciência de que a impressão que me dá é que a impunidade e a facilitação, ela abre caminho para que os números cresçam mais, porque se eu me sinto livre para fazê-lo, né? Se eu sei que a justiça é morosa, se eu sei que eu não vou ser preso, ou eu vou ser preso, mas não vou ficar muito tempo, vou me justificar, me dá a impressão de que isso vai fazendo com que os números sejam cada vez mais altos. E você tinha falado para mim da importância de efetivamente existir essa medida protetiva, que na verdade é, sem pleonasmo, né, é a proteção real da história, né? Como é que a gente pode dizer que isso, de alguma maneira, dentro desse contexto, também vai melhorar, doutora? Sim, primeiro, obrigada pelo convite, pela oportunidade de participar aqui do programa, porque eu sempre trago que a informação, ela é proteção. É verdade. E o Ministério Público de Minas está aqui para repercutir essa informação e, por meio desse canal, a proteção, né? E aí nós temos muita esperança e trabalhamos vigorosamente, porque nós trabalhamos tanto no eixo da resposta àquela agressão, manejando medidas de proteção e responsabilização do agressor, mas uma coisa que é muito importante, que tem sido desenvolvida com êxito, são 2 projetos, um deles, o Alerta Lilás Educação, as escolas na proteção da mulher, aqui em Minas Gerais, pelo Ministério Público de Minas, e o Alerta Lilás Saúde da Mulher como prevenção ao feminicídio. Então, nós temos 2 eixos muito importantes que dialoga, que estabelece o diálogo entre o sistema de educação e o sistema de justiça e segurança, e o sistema de saúde com o sistema de saúde com justiça e segurança. Sim. Primeiro, na educação. O que nós temos hoje? Nós temos hoje um comando legal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que determina que nos currículos escolares da educação infantil ao médio haja inserção curricular de conteúdo protetivo com relação às mulheres. E esse conteúdo, como que ele é colocado à obrigação da lei? De forma permanente e transversal. Porque muitos que têm, né, e a gente conversa, e isso reverbera em cenário nacional, aquela semana escolar de combate à violência contra a mulher, preferencialmente os colégios fazem, né, aquela discussão no mês de março. Mas muito mais do que isso, o nosso projeto que se chama Alerta Lilás Educação às Escolas da Prevenção da Violência contra a Mulher, ele induz essa política pública de fazer esse diagnóstico das escolas públicas e particulares que tenham essa inserção nos currículos. Como eu falei, desde pequeno, que é a educação infantil, até o ensino médio. E a gente traz uma informação assim, importante do que se considera de forma permanente e transversal, porque, assim, é para se colocar o comando da lei, que também dialoga com a Lei Maria da Penha, que faz essa união do sistema de educação com o sistema de justiça, na matemática, por exemplo, um conteúdo fluido. Qual o percentual de mulheres hoje que está sob violência doméstica e familiar? Com a geografia, qual a região, é a região sul, norte, centro-oeste do país? Na literatura, fomentar esse tema. Na história, quanto a mulher teve direito a voto? Nas ciências, qual que é a repercussão, por exemplo, de um dano emocional a partir de uma violência psicológica? Então, o que a lei determina e o projeto Alerta Lilás Educação fomenta é que haja uma adequação dos currículos escolares das escolas públicas e privadas, né, no sentido de fazer essa inserção e que haja essa educação, como foi colocado pelo primeiro convidado, pela segunda convidada, que a gente precisa trabalhar o eixo da
prevenção. Ou seja, nós educarmos. Ou seja, na verdade, uma instauração de um projeto como esse, você já corta o mal pela raiz. Você tem a educação em casa, que nós estávamos falando aqui com a Olga, que a Doris falou da importância dela. Você tem a educação na escola, porque você capacita os professores para receber estes alunos e já direcioná-los para isso, né? E, consequentemente, você facilita, por exemplo, o trabalho do pastor, porque na hora que chegar ali, nesse tipo de aconselhamento e até nessa orientação, você tem os homens entendendo o papel deles em todo esse contexto, né, doutora? É uma caminhada, né, doutora? Porque senão, isso não acontece da noite para o dia. Só que tem que começar de alguma forma, né, gente? Tem que começar, e a gente tem, num esforço brasileiro, a gente teve recentemente, em fevereiro, né, a publicação do Pacto Nacional contra o Feminicídio, que faz uma integração entre todos os sistemas, que é o clássico da educação, da justiça, da segurança, da assistência social, para que haja um esforço coletivo, né, que qualquer segmento da sociedade, que todos os segmentos façam essa conversão de proteção, né? Então, quando a gente, hoje, por exemplo, pela manhã, eu tive a oportunidade de falar sobre essa educação pela igualdade para em torno de 600 alunos do ensino médio de um grande colégio aqui em Belo Horizonte. E qual é a reação deles, doutora? Qual a idade? De 15, 16 anos? Menos, né? Isso, não, essa idade foi do 9º ano ao 1º ano, então pessoas de 15 a 16 anos. Nós conversamos muito sobre a violência contra a mulher hoje, que ocorre facilitada pelo meio digital, né? Hoje o acesso pelas redes sociais é um facilitador de todo tipo de violência, seja moral, psicológica, sexual. Então é muito importante que a gente faça também esse alerta e essa educação para que a rede social não seja um elemento nocivo e sim um elemento protetivo, para que as pessoas saibam como utilizar e denunciar conteúdos, eventualmente, né, que incitem o ódio ou o desprezo por meio de uma misoginia em rede. Então é preciso realmente um esforço coletivo, e aí você me perguntava como manter a esperança está diante dos jovens hoje, crianças, hoje adolescentes, para que a gente possa construir uma sociedade mais justa, igualitária e livre de violências, né? Porque é um direito fundamental de toda menina, de toda mulher, de todo cidadão brasileiro, ter uma vida livre de violência. É por isso que cada vez mais você que assiste a gente precisa entender a importância de nós termos essa paciência para começarmos com os mais jovens. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas não adianta nada, vai demorar tanto tempo para ver essa mudança se nós investirmos nos adolescentes, mas acontece que a gente tem que entender que outras gerações virão e que a gente só consegue parar, estagnar ou pelo menos erradicar, que é o objetivo, se nós começarmos por aqueles que ainda são jovens, para que haja uma mudança de mentalidade, porque eles estão cada vez mais conectados, cada vez amadurecendo cada vez mais cedo por conta de tanta conectividade, então eles entendem o que está acontecendo. Por isso que é tão importante a orientação durante a adolescência, porque antes a gente falava assim, mas você vai, a adolescente não vai entender direito, hoje eles entendem muito mais do que nós, então é nossa responsabilidade e não terceirizar isso. É claro que a escola tem um papel importante, mas dentro de casa a gente sabe que esse papel é importantíssimo e muitas vezes a gente só coloca dentro da escola a responsabilidade, assim como a gente só coloca na justiça coisas que também são de nossa responsabilidade, que é estarmos atentos, que é prestarmos atenção e nas pessoas com as quais a gente se relaciona. É claro que a gente não tem como adivinhar. Ninguém é culpado, não existe o culpado. A culpa é nossa quando a gente deixar de lado e não investir para que as coisas aconteçam de forma diferente no futuro. Nós precisamos fazer agora para que o futuro seja melhor e as mulheres do futuro não passem o que nós temos passado agora e não aconteça, por exemplo, o que aconteceu com a Rivânia. Porque se isso tivesse acontecido antes, a Cláudia estaria com a Rivânia ao lado dela e não seria hoje a presidente do Instituto. Ou se fosse, não seria pela perda da própria irmã, né, Cláudia? Cláudia, boa tarde, minha amiga. Sim. Você está com a gente mais uma vez. Boa tarde. É uma honra ter você aqui conosco. A Cláudia, como eu falei para você no início do programa, ela desenvolve um trabalho lindo que hoje já alcança mulheres do país inteiro, não só em Minas Gerais, embora ela também seja mineira e a Rivânia também era mineira. A Cláudia perdeu a irmã de uma maneira muito trágica e até hoje a Cláudia luta por justiça. Porque a justiça, nesse caso, ainda não foi feita. Então, ela ainda chora a morte da irmã sem ver aquele que tudo aponta ser o culpado na cadeia. Então,
são dores que não saram nunca. Mas ela fez da dor uma ferramenta para salvar outras mulheres. Então, além de todo o atendimento psicológico e jurídico que a Cláudia faz, e também desse trabalho de prevenção no Brasil inteiro, a Cláudia tem esse trabalho lindo que eu quero que ela fale para a gente, fale com você que está em casa, que ainda não conhece, que é essa reconstrução da autoestima da mulher. Porque muitas mulheres, como eu falei no início, graças a Deus, conseguem escapar do feminicídio, mas não conseguem escapar da agressão e das consequências dela, que destroem o emocional, mas também o físico. E esse recomeço, a gente sabe como é importante tirar o máximo possível daquelas cicatrizes que essa violência trouxe, né, Cláudia? Sim. Um prazer que ele está aqui com todos vocês mais uma vez, né? Mas o feminicídio, ele está crescendo muito, como vocês todos já disseram antes. Estão matando uma mulher a cada 6 horas, 5 horas, né? E isso é muito triste, a gente precisa fazer alguma coisa. Principalmente nós, mulheres, segurar na mão de outra mulher, com muita sororidade. Porque a mulher, ela só consegue sair do relacionamento abusivo se ela tiver um anjo na vida dela. Porque sozinha ela não consegue. E todo mundo acha simples, quem olha de fora, é muito fácil, ela mulher de malandro, a porta está aberta. Não é assim. Ela sozinha é igualzinho uma dependência química. A dependência emocional, hoje, por 1.600 mulheres que eu já atendi aqui, ela é pior, eu vou te dizer, do que a física, com certeza ela é muito pior, mas do que a química, ela é igualzinha à dependência química. Eu digo que o uso da cocaína, se sair da cocaína, você sair de um relacionamento abusivo emocionalmente, é a mesma coisa. Você precisa de ter uma pessoa para te ajudar, precisa até de uma clínica, e não é assim. E nós precisamos que essas crianças que estão ali vendo isso tudo cresçam num ambiente saudável, senão nós vamos replicar. Isso vai ser replicado. Tudo bem que nós temos que cuidar nas escolas, nós temos que fazer tudo, mas é importante cuidar daquela criança que está vendo ali a mãe apanhando do pai, que está vendo o pai batendo na mãe, que ele acha que para ter uma mulher igual a mãe, ele tem que bater na esposa dele. Ele acha que para ter a mulher, para ela ter um pai bom, em certo o futuro, será o futuro abusador se ninguém segurar na mão, né, Cláudia? Sim, e tem que estar ali dentro dessa casa, não tem como. Eu já ajudei crianças aqui, conversando ali dentro, que não tem jeito. Por mais que uma professora fala, tem que ter uma coisa maior, uma psicóloga, uma psicoterapeuta, um psiquiatra ali dentro daquela casa, daquela residência, para ajudar aquele filho e filha de abusadores. Porque senão não tem como. E a Rivane, há 6 anos, né, minha irmã, faleceu vítima de feminicídio, me pediu para criar um projeto. Eu não sabia como eu ia começar, mas há suprimento agora para tudo que é meu, que é seu, que é nosso, que é o nosso Deus. Ele mostra tudo para a gente. E eu já ajudei princesas aqui que foram assassinadas depois que eu ajudei. Por quê? Os Red Pills têm ódio de pessoas como a gente. Eu quero que 300 bilhões de Cláudia nasça pelo Brasil afora, porque eles têm ódio da gente. Os Red Pills têm ódio de mulheres que gostam de mulheres e têm ódio 10 bilhões de vezes de mulher que salva mulher. Se toda mulher vestir a camisa que nós viemos de uma barriga, de um ventre, todos nós aqui, não é só eu, não é só o cara, não é só... Todos nós viemos de um ventre materno e que nós temos que honrar. Seja homem, seja mulher, nós todos temos que honrar o ventre de onde que nós viemos. E isso não está acontecendo mais, né? Não. As pessoas estão matando. Agora, você falou mulheres. Uma coisa que é muito importante dentro do projeto, né, Doris? Que a gente pode jogar para o pastor de novo, Cláudia. Porque, na verdade, quando você tem no projeto também, que é esse projeto da Doris, a essência da importância de você colocar o homem nessa posição de cuidador e você ensinar desde a criançada, desde os meninos, né, Doris? Você consegue ver uma luz para que isso tem esse formato que a Cláudia está falando, né? Sim, com certeza. Explicando, né, um pouco do projeto. A gente está desenvolvendo dentro de um dos nossos maiores espaços culturais. O Brasil é conhecido pelo carnaval, mas é um espaço onde a física da mulher, o corpo da mulher, a essência da mulher é muito explorada. Exposto demais, então, né? A gente precisa ter esse cuidado de trazer para esse ambiente, uma vez que ela está ali trabalhando a cultura do nosso país, que ela tenha segurança,
né? Entender que aquele parceiro que está ali, que é da bateria, que é do desfile, esse homem, ele tem que proteger essa mulher. A gente tem que levar uma cultura, não só uma cultura brasileira, uma cultura de paz. E daí você coloca, por exemplo, se você faz isso com o cara que toca a bateria, a criança que está começando, ela vai ver esse exemplo, né? Exatamente, como em todo, assim, a gente começou pelo carnaval porque a gente está em São Paulo, foi uma oportunidade, né? Mas ele poderia ter começado, por exemplo, no esporte, ele poderia ter começado em outro lugar. Mas quando eu procurei o Alex, por exemplo, eu falei para ele, olha, ele é uma referência de masculinidade positiva que eu tenho na minha vida, na minha trajetória, é uma pessoa que eu respeito. Eu jamais traria para ser um especialista alguém que não entendesse que não é com guerra, que não é com luta, que não é com... é com a formação e educação, né, Cláudia? A educação e o acolhimento também dos dois lados, né? Nós precisamos educar, nós precisamos mudar a mentalidade desse homem, nós estamos plantando tâmara, não vou colher, não é cebolinha, não vou colher amanhã, mas alguém precisa lá na frente colher, e se nós não nos juntarmos, como a doutora Cláudia, como a doutora Denise, que desenvolve um trabalho maravilhoso em Minas Gerais, como o Alex, que trabalha com as pessoas, que trabalha com o intelecto, que traz, se a gente não se unir, as coisas não vão melhorar, a violência ela só vai perpetuar, ela vai diminuir, mas ela não vai acabar. Alex sempre fala isso comigo, porque eu sou uma idealista, né, gente? Eu fico ali naquele negócio, vamos acabar com a violência, nós temos, o que a gente pode fazer? Mas se a gente não for obstinado nesse momento, por amor à vida daquela colega que está aqui do nosso lado, da mulher que está aqui na televisão falando, que dá o espaço, se a gente não tiver esse amor, essa gana por vencer, a gente não vai vencer a violência. Não. A gente só vai ver esse número aumentar cada vez mais. E só essa união, trazendo cada um ali o seu papel, desenvolvendo na justiça, desenvolvendo, de repente, na autoestima, desenvolvendo ali com o intelecto, trazendo esse homem para perto e dizendo, meu amigo, deixa eu te falar um negócio, você está destruindo a pessoa que perpetua as gerações, que perpetua a humanidade. Vamos trabalhar isso, vamos parar com isso. O seu filho, a minha experiência dentro hoje da luta contra a morte da mulher, a violência contra a mulher, é porque eu tinha filhos pequenos que assistiram, e o meu filho foi quem me estendeu a mão com 7 anos e me tirou da violência. Não é porque eu entendi que eu estava na violência, foi quando ele desenhou para a terapeuta dele, tem um bicho grande que aperta o bicho pequeno no cantinho da parede, eu vou lá, mato o bicho grande e salvo o bicho pequeno. Eu entendi. Ou meu filho vai destruir a vida dele para me defender, ou eu estou criando um potencial agressor, ou as minhas 2 filhas, que também estão assistindo isso, serão vítimas, porque elas entendem exatamente tudo isso que vocês disseram. Os nossos filhos aprendem conosco. Então, todas nós precisamos, independente da nossa religião, independente da nossa cor, do nosso credo, da questão financeira. Até porque não tem classe social para violência. Doutora Denise sabe bem disso, porque quem trabalha, lida com a justiça, sabe bem disso. Quero colocar a Olga e o doutor Alex para falar de uma coisa importante, que é essa estrutura familiar, que esse projeto valoriza muito, Olga. Que o pastor Alex tem esse papel tão importante nessa educação dos homens. A gente pode falar isso, né, pastor? Que, na verdade, é a educação do homem adulto e da criança. Mas, quando a gente fala da criança, eu acho importante esse papel bem definido dos pais nesta educação, né? Só que também, o pastor, em contrapartida, você não consegue educar o seu filho se você não receber essa educação primeiro, né? Então, eu acho que começa mais do senhor, desse seu trabalho de formiga também, porque é um trabalho de conscientização diferente, porque a gente nunca acha que está errado, né, pastor? Então, o homem, se ele está bravo, se ele fica violento, se ele é mais forte e tal, ele também não vai achar que está errado. A gente acha que tem razão muitas vezes, né? Então, você tirar essa capa do dono da razão e baixar a bola dele para poder ele ser um bom pai para educar, e chegar na Olga e ser mais fácil para organizar tudo isso dentro de uma sessão com um jovem, é um trabalho duro também, é quase que enxugar gelo igual a doutora Denise, hein? Olha só, Keila, houve um destaque de um termo aqui que é o Red Pill. A mentalidade Red Pill, ela trabalha fomentando de maneira desastrosa, e isso em todos os segmentos sociais você vê essa manifestação de entendimento equivocado. São prosélitos do Red Pill, que pensam inconscientemente ou conscientemente, ou voluntariamente ou não, mas é desastroso para a sociedade e um perigo para as mulheres, que é tratar a mulher como se ela fosse adversária em todos os setores, adversária para ganhar dinheiro, adversário para ser protagonista de alguma coisa. Então,
o Red Pill realmente é uma coisa que tem que ser combatida com muita seriedade, porque é uma ideação errada acerca do homem para com a mulher, porque quer de fato colocar a mulher numa condição de posse. Mas, pastor, vou te interromper para já te provocar. Mas acontece que ninguém nasce Red Pill. Então, porque é uma crescente. E aí, como é que eu faço para barrar isso? Eu vou falar agora, como já disseram. Então, por exemplo, modelo. Tá. O André vai seguindo o padrão de modelo. E aí eu cito o texto das Escrituras Sagradas maravilhosas, palavras do homem mais incrível que já pisou nessa terra, Jesus Cristo. Ele diz em João 13, versículo 15, assim, ó, eu vos dei um exemplo para que vocês possam seguir. Aqueles 12 homens que andavam com ele, aqueles 12 homens, eles também tinham várias percepções equivocadas acerca da mulher. E seguindo o exemplo de Cristo, foram transformados na essência, na consciência. Eu digo para os homens que caminham perto de mim, e quando vou pregar, palestra, tudo onde vou, nós sempre estamos sendo observados, avaliados e comparados. Então, quando você se compara com aquele que é um modelo de compreensão, de ensino, de vida verdadeira, onde o homem ele começa a praticar a justiça, amar a misericórdia e andar de maneira humilde nessa terra, ele começa a ser alguém que vai contagiar os mais jovens, vai contagiar a criança, a começar de dentro do lar. Por isso que a gente ama o conselho das Escrituras, sem querer jogar religião no ponto. Mas é quando o apóstolo Paulo diz em Efésios 5, versículo 25, maridos, homens, amai desses esposas. Nós podemos contextualizar, sem ferir as Escrituras, dizendo, tem as mulheres, porque quem ama não vai machucar, não vai ferir. E o pequenino, ele vai perceber isso, poxa, ele ama. E quem ama não faz mal. Quem ama não traga. Quem ama não toca na dignidade da mulher. Quem ama sabe ouvir não, sim e talvez. Quem sabe num outro momento, homem de verdade, o projeto da Doris, que é maravilhoso, na qual eu vou estar participando, ele quando ele ouve não, ele sabe ir embora. Sem tocar, sem ferir, sem usar da força por causa de uma estrutura que para ele é mais frágil. Quando, na verdade, o fraco é ele, quando confunde covardia com valentia. Então a gente trabalha com o homem apresentando um exemplo. E isso traz mudança, traz transformação. É por isso que não adianta, né, Olga? Independente de religião, eu sempre falo aqui que a gente não fala de religião para você que está em casa, mas a gente tem que viver mesmo pela fé. Né? Porque através da fé é que a gente quer o que o pastor está dizendo. Resumindo, através da fé, do teu conhecimento, daquele exemplo que é o maior exemplo, a despeito da igreja que você vai, ou se vai em igreja ou não, a igreja ou não, quando a gente tem fé, a gente passa isso para aquele jovem, para aquela criança, e o adulto também aprendendo isso começa a viver de uma maneira diferente, né, Olga? Sim. Que são os bons exemplos, né? Exatamente, os bons exemplos, né? E pensar, quando você se casa e você quer constituir uma família, você quer constituir para quê? Né? Qual é o seu objetivo enquanto pai, enquanto mãe, com essa criança, com esse adolescente? É acompanhar, é orientar, é ensinar, é dar o exemplo. É isso que está faltando ultimamente, né? Porque a família, o pai trabalha fora, a mãe trabalha fora, ninguém tem tempo de dar atenção para essas crianças, ela joga-se a responsabilidade para a escola, quando na verdade a escola não tem a obrigação de educar nesse aspecto, porque isso é função dos pais, o que pode, o que não pode, o que está certo, o que está errado. Então, o que acontece? Esse jovem fica perdido, né? A criança cresce perdida, a criança não tem referências. Não tem referências, não tem valores, não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. E quando ela adentra na adolescência, o que acontece? Ela vai se entrar em algum grupo, ela vai querer se destacar em algum grupo. E os Red Pills estão aí, né? Esperando para acolher. Alimentando cada vez mais jovens que estão perdidos e que pensam, é isso que eu tenho que fazer, então é isso que eu vou fazer, eu vou seguir esse grupo. Quando, na verdade, está tudo errado, né? Você não tem a referência, você não tem um pai, uma mãe, por exemplo, que percebe que o filho está dentro de um desses grupos e não está tomando nenhuma atitude contra isso. Esse é o grande problema. O problema nem está nos jovens, está nos pais que não orientam para esse jovem o que é certo ou errado. Então, o que nós vamos ter? Cada vez mais feminicídios, porque
até há pouco tempo atrás as mulheres eram feministas, hoje os homens estão brigando contra elas, como se elas não tivessem o direito de fazer absolutamente nada. Porque a doutora Cláudia falou, temos inimigos, né? Exato, inimigos. Doutora Denise, é por isso que eu acho importante esse projeto da Doris, porque eu acho que quando você pega todas as faixas etárias e um lugar em que a gente sabe que é um ambiente, porque a gente sabe que a violência não tem classe social, não tem nada disso, mas a gente sabe que existem ambientes mais vulneráveis, né? Então, quando você consegue colocar um pastor dentro de um ambiente como esse, para orientar esses homens, quer dizer, você desmistifica e você quebra a religiosidade. Você tira essa capa de que Deus está só naquele lugar para fazer determinada coisa, sendo que a gente tem Deus como onipresente justamente para isso, para que as pessoas todas sejam abraçadas por um futuro melhor. Né? Então, dentro da lei, a gente pode dizer que uma ação como essa, ela tem o poder de iniciar essa transformação, se caminhar com tudo aquilo que a senhora falou, que tem essa ideia de que isso possa ser uma mudança nacional da educação, e esse olhar dos pais, como a Cláudia falou, já de imaginando, tirando essas crianças da mira de discórdia, vamos mais longe, né? De discórdia, de red pills, etc., que a gente sabe que tem. Você acha que esse é o caminho, doutora, para a gente conseguir fazer com que, efetivamente, daí a lei também seja mais eficaz no que diz respeito à punição? Se a gente cercar de todos os lados, a gente está no caminho, doutora? Na verdade, o esforço ele é conjunto. A lei ela vem em resposta já a um reclame social. A sociedade brasileira já deu seu recado. Ela não tolera mais a prática, né, de feminicídios nem de violência contra a mulher. Tanto que a gente tem reformas da Lei Maria da Penha e de todo o sistema protetivo quase que diariamente, justo porque há uma resposta efetiva da sociedade, da comunidade, dizendo não a essa violência. Com relação ao que foi colocado do papel dos homens nesse debate, eu vejo como absolutamente importante. A questão ela não afeta somente as mulheres, é uma questão de cidadania que repercute em todos nós, homens e mulheres. E nós temos uma frase do enfrentamento à violência contra a mulher que é a seguinte: se o homem é parte do problema, ele há de ser parte da solução. Amém. Então é preciso que haja esse engajamento, porque também não nos basta somente não ser exponha a qualquer prática doutora, agressiva. Eu quero saber a frase inteira que picotou. Não, picotou sua frase que eu me desesperei. Não basta somente ser o quê? Picotou uma palavra. Tomara que a senhora lembre. Não basta ser somente aquele que não agride, mas aquele que impede também a agressão. Né? A gente tinha um ditado popular muito antigo que dizia: em briga de marido e mulher ninguém bota a colher, não é assim? Deus hoje, me livre, não, gente. A sociedade brasileira está convidada a colocar o faqueiro, o talher de prata, porque é preciso que todos os órgãos e todos os instrumentos sejam colocados a favor daquela mulher. E eu faço um link com relação à intervenção dos homens, né, por esse debate agora que nós estamos. Tem dentro do sistema de justiça, dentro da Lei Maria da Penha, uma medida protetiva que se chama encaminhamento de homens agressores a grupos reflexivos. Hoje a justiça está forma que a gente tem, por exemplo, uma medida protetiva de não aproximação a contato, uma medida protetiva de proibição de divulgação de mídia, de vídeo íntimo. Nós temos uma medida protetiva de encaminhamento de homens autores de violência para grupos reflexivos, para que ali sejam debatidas as masculinidades, né, que são os comportamentos, como que é exercido esse papel do homem na sociedade. E a gente tem estudos robustos, dados estatísticos expressivos de que aqueles que, submetidos à ordem judicial, de frequência a grupos reflexivos de homens autores de violência, nós temos conseguido uma mudança de comportamento com um índice de reincidência na prática da violência contra a mulher muito significativo, o que demonstra que é preciso que o sistema de proteção da mulher também se ocupe dessa intervenção com os homens. Aqui em Minas, Tifa, pois não.
Ou seja, a gente tem toda uma caminhada e tem a lei para só fazer voltar para funcionar, né, doutora? Essa que é a verdade, né? Na verdade, a lei ela expressa o que a comunidade ou o que a sociedade deseja. Por isso que ela a gente não pode deixar de lutar por isso, né, doutora? Nunca. Estamos aqui fortes e empenhadas nesse papel. A gente vai ter outros programas para falar mais sobre isso, porque passa tão rápido. Mas antes de me despedir de vocês, eu quero deixar um recado muito importante com relação ao Instituto Princesa Rivânia, que a Cláudia falou para mim, para todos nós votarmos, porque eles estão concorrendo ao IBEST 2027, ligado à ação social, a todo o trabalho que a Cláudia tem feito. Então, está aí na tela para você votar para o Instituto Rivânia. É um prêmio muito importante esse reconhecimento, porque através dele ela pode ampliar a ajuda às mulheres. Então é muito importante que a gente fale sobre isso. Está aí na tela para você, vou deixar mais um pouquinho enquanto eu falo com a Doris, mas você fique aí já anotando para você votar e ajudar o Instituto Rivânia, que tem feito um trabalho lindo que dá para você conhecer também pelo site pelo Instagram que a gente já mostrou para você. Doris, antes de nós encerrarmos, todo mundo pode participar desse projeto? Você tem profissionais de todas as áreas que podem se engajar nesse projeto? Olga, se quiser, eu como jornalista. Tem lugar para todo mundo para nós ajudarmos? Sim. O projeto ele tem 7 temáticas. Tá? Então, nós vamos atender a 7 perfis dentro do contexto todo do enfrentamento à violência. Empreendedorismo e educação financeira para a libertação da mulher no ciclo da violência, masculinidade positiva formando guardiões da vida para que esses homens, eles vão ter uma formação, vão ter um certificado, vão ter um brasão, uma diferença, categorizando também como esses parceiros. Nós vamos trabalhar com a saúde mental da mulher, a saúde física. Então, são 7 eixos aonde o que é o diferencial dele? Nós temos um especialista, vários especialistas como o Alex. Ali embaixo ele vai montar o corpo de trabalho dele. Então, ele vai trazer os profissionais e nós vamos ter. É um programa permanente, ele não vai durar um mês. São 5 ciclos, ou pelo menos 5 anos de formação de trabalho. Para a vida, né? Para a vida, entende? Então, ali ele vai ter uma equipe, onde cada eixo vai ter, vamos contratar essas pessoas de dentro da comunidade, de dentro de São Paulo. As pessoas que estão, por exemplo, doutora Cláudia, quero convidá-la para a gente conversar, para trazer o seu trabalho para dentro do nosso projeto. Ah, que lindo! Já... Temos que nos unir. Mulheres aqui, a gente tem mulheres que têm essas dificuldades. Nós temos em Minas também a doutora Laura, que ela faz a reconstrução do mamilo. É uma mulher também que você pode trazer aqui para você falar. Então, nós temos que unir, nós temos que dar brilho a quem brilha, estender a mão. Assim como o Alex é uma referência para mim, doutora agora também é. Doutora Denise sempre foi, é maravilhosa, desenvolve um trabalho incrível. E você também. Muito obrigada. E vamos viver. Olha, você conte com a gente para tudo que você precisar. Nós vamos conversar e continuar conversando sobre isso. Quero agradecer a doutora Denise, a doutora Cláudia, a pastor Alex. Muito, muito obrigada por vocês disporem desse tempo para estar conosco aqui. E quero que a gente converse mais sobre isso. Olga, muito obrigada também. Obrigada. Parabéns, Doris, por esse trabalho. É muito importante que a gente se una. O que você está vendo aqui é o que nós precisamos fazer no país inteiro. Porque é nossa obrigação cuidarmos das mulheres de um modo geral, porque, na verdade, não é só das mulheres que a gente está cuidando, a gente está cuidando de toda uma sociedade que está contaminada pela violência, e essa violência está transbordando para as novas gerações, e de uma maneira cada vez mais sutil no início e mais violenta no final. Nós não estamos vendo só morte, nós estamos vendo pessoas morrendo mais de uma vez, sabe? A pessoa não dá uma facada, dá 50, a pessoa não dá um tiro, dá vários. Então, são coisas horrorosas que nós temos visto e que só depende de nós essa mudança. E nós contamos com você. Esse programa vai ficar no nosso canal, no TV Tudo de Bom para você, no YouTube, para que você veja ali todos os contatos que nós já passamos, converse com a Olga, converse com a Doris, converse com a doutora Cláudia, converse com o pastor Alex, converse com a doutora Denise, porque cada um de nós buscamos esta responsabilidade para nós, para ajudarmos uns aos outros a termos um futuro melhor e menos violento. E a gente conta com você para isso. Um beijo para você, Deus te abençoe, a gente se vê amanhã.